Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos fazer uma integral de linha do tipo trabalho e nós escolhemos o trabalho de uma força que é a força elétrica. E você já deve ter ouvido falar que a força elétrica é conservativa. Então vamos explicar melhor em que sentido que essa força pode ser chamada conservativa, ou o que é que ela conserva, enfim. A primeira coisa que eu quero que você veja, o nosso eixo Z é considerado aqui um fio infinito e carregado com uma densidade linear de carga que eu estou supondo constante igual a ΔZ. Então a carga está uniformemente distribuída no eixo. E eu considerei uma carga positiva de tal sorte que esse eixo gera um campo de expansão. Então, para cada carga que você colocar Q, por exemplo, aqui no ponto P1 ou no ponto P0 ou em qualquer ponto, surge uma força. Se a carga é positiva, positivo com positivo, a força é de repulsão. E bom, essa força, como o fio é infinito e está toda carregada, o fato que eu quero te falar é o seguinte: a força não tem nenhuma componente vertical na direção do eixo Z, nem para cima e nem para baixo, em nenhum ponto. Então a força é dada por isso daqui, ó. A F no ponto XYZ é uma determinada constante. Veja, a constante é 2K, o K é a constante lá da eletrostática, da lei de Coulomb, o ΔZ tem a ver com a carga, e o Q é a carga que você coloca no ponto. Então a força depende de tudo isso e depende da coordenada. Veja, a força é x sobre x2 mais y2, y sobre x2 mais y2 e 0 na parte z. Então isso quer dizer o quê? Muitos alunos eles veem, tem uma componente em x, uma componente em y e no z é 0. Eles acham que a força está sempre no plano xy, o que está errado. A força está no espaço inteiro, mas ela aponta perpendicularmente ao eixo z. Então a força é sempre radial. O vetor força é horizontal, não quer dizer que ele está só no plano, ele está em todos os lugares. Tudo bem? E o que eu quero fazer? Eu quero pegar justamente a carga aqui, e vou traçar uma trajetória do ponto P1 até o P0. E a trajetória que eu vou traçar vai ser justamente uma reta aqui, daqui para cá. E vou traçar essa reta e vou te falar que uma parametrização da reta é justamente, por exemplo, aqui o ponto P1, ou vou fazer o contrário aqui, só para ficar melhor, para ficar mais intuitivo para você. Eu saí do P0 e fui para o P1, mais intuitivo. Então, vai ficar do P0 mais T, que multiplica P1 menos P0. Isso, por exemplo, é a parametrização de alguma trajetória. É uma reta porque é uma trajetória bem fácil, certo? E você pode saber também que o T aqui varia de 0 até 1, porque daí você pega só o segmento de reta que une as duas coisas. Então saiba, quando t é igual a 0, o P de 0 vai dar o próprio P0. E quando o t é igual a 1, o P de 1 vai dar o próprio P1. Veja, quando t der 1, vai ficar P0, menos P0 cancela, e 1 vezes P1 dá o P1. Então, nesse caso, você tem o segmento de reta. E eu quero calcular o trabalho nessa trajetória. É claro que para calcular o trabalho, eu também preciso do meu P' de T, conforme você vai ver. E o P' é só derivar, é o próprio vetor P1 menos P0. Vale ressaltar que esse vetor P', ele é um vetor x', y' e z'. Então, esse P1 menos P0 é x1 menos x0, y1 menos y0, z1 menos z0, que são essas três componentes. Vamos calcular, então, agora o trabalho que essa força gerada por um fio infinito faz na carga que saiu de um ponto e foi para o outro, no nosso exemplo, numa trajetória reta. Então, veja, o trabalho quem é? É a integral de trabalho mesmo. É a integral sobre a curva de F. Vou colocar logo a integral de 0 até 1 de F aplicada nos pontos P de T vezes o P' de T dt. Essa é uma integral do tipo trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? A F aplicada nos pontos P de T vezes o P', integrar tudo em dt de 0 até 1. Tudo bem? E eu acho que isso daí é uma tarefa relativamente simples, tá? Relativamente simples. Então, no lugar aqui de x, y e aqui de x2, y2, eu vou colocar um x de t, porque essa parametrização aqui é um x de t, um y de t e um z de t. Então, eu vou colocar assim, ó.
Isso daqui é a integral de 0 até 1 do meu f. No meu f eu vou colocar um x de t sobre x2 de t mais y2 de t. Ótimo. Vírgula. E um y de t sobre a mesma coisa, ó. Vírgula 0. Esse é o meu vetor força. Tudo bem? Vezes, claro, as constantes todas que estão aqui, que eu quase esqueci, mas eu já vou tirar porque sai do produto interno e sai da integral. Vírgula, o produto interno com o meu vetor P'. O meu vetor P' eu vou colocar x', y' e z' de t. Tudo isso aqui dt. Ótimo, essa é a integral que eu quero fazer. Quando eu fizer o produto interno, eu vou multiplicar as correspondentes e vou somar tudo. Então, isso vai ficar 2k delta 0 q, a integral de 0 até 1, e você nota, quando eu multiplicar isso por isso, vai dar x vezes x'. Então, eu já vou colocar x vezes x'. Tudo seguindo a parametrização da reta, por exemplo. Depois eu vou multiplicar isso, vai ficar y vezes y', e eu vou somar. E por que eu já estou fazendo assim? Porque eu já notei que o denominador é o mesmo para os dois. E quando eu multiplicar aqui, vai dar 0. Então, a parte em z não tem influência no trabalho. E vou dividir pelo meu denominador, que é justamente x2 mais y2. Tudo isso dt. Veja a cara da integral que você tem. E, bom, novamente, se você fez um curso razoável de cálculo 1, é fácil você reconhecer aqui que essa integral está pedindo uma substituição, certo? Ela praticamente grita assim uma substituição para você, que é qual? É você chamar isso daqui de u e perceber que se você derivar x2 com respeito a t, vai ficar 2x, x'. Então vai ficar duas vezes essa parte e duas vezes essa. Então quando você chama isso aqui de u, com esse 2 aqui, com essa parte toda, vira só um du. Ou você pode até esquecer o 2 de lá e colocar um meio du. Mas o fato é, se você repetir a constante aqui, eu nem vou lidar muito com essas constantes, é só uma informação. Essa integral, ela é do tipo, ela é uma integral do tipo 1 meio de du sobre u. Basicamente é isso. Tudo bem? Então, bom, essa integral aqui, eu vou repetir, ela é 1 meio, vou colocar só a integral aqui, porque isso vai ser importante, porque eu quero te falar do log de x2 mais y2 de t, para t de 0 até 1. E o que eu quero escrever aqui? Ao invés de escrever x de t, y de t para t de 0 a 1, eu sei que o p de 0 é p0 e o p de 1 é p1. Então, eu já tirei a parametrização para te escrever um resultado que eu acho que vai ser melhor, mais legal, tá bom? Presta atenção. A menos dessas constantes que acompanham a força, o seu trabalho deu 1 meio do log de x2 mais y2, desde P1 até P2. Vejamos. Eu te falei que a gente ia do P0 até o P1 por uma reta. Eu até coloquei a parametrização da reta, mas se você olhar bem aqui na minha conta, onde foi que eu usei a parametrização de uma reta, ou melhor ainda, onde foi que eu usei uma parametrização específica qualquer? Eu não usei parametrização nenhuma, eu fiz as contas todas e essas mesmas contas podem ser feitas para qualquer parametrização, claro, diferenciável, né, uma curva regular. E sempre vai dar o log disso daqui num ponto, menos o log disso daqui no outro ponto. Veja que o trabalho, nesse caso, depende de uma certa função avaliada no ponto final, menos a função avaliada no ponto inicial. E é isso, essa é a propriedade que dá o nome conservativo para a força. Ou seja, o trabalho não depende da trajetória, a energia potencial se conserva. Isso é uma propriedade interessante e nos remete a um teorema muito famoso, que é conhecido o teorema fundamental das curvas. O teorema fundamental das curvas, se você tem uma força que é conservativa, ou seja, se você tem uma força que é uma força gradiente, ou seja, se você tem uma força que deriva do gradiente de uma função escalar, então veja, você tem que ter uma função aqui de classe C2, um campo aqui de classe C1, tem todas umas
tem todas as coisas técnicas, mas o que eu quero te dizer? Se existir uma função escalar tal que você tire o gradiente e o gradiente seja o campo, esse campo é conservativo. E nesse caso você vai fazer a integral do tipo trabalho, vai ser exatamente a função potencial no ponto final, menos a função potencial no ponto inicial. E adivinha quem é a nossa função potencial naquele caso? É justamente aquele log, como eu vou mostrar agora. Então, basicamente, eu vou reescrever aqui o meu campo, ou melhor, minha força. Eu vou colocar a força no XYZ. Isso aqui é igual a 2K, delta 0 Q, ótimo, vezes a expressão, que é o que mais me interessa, que é isso aqui, ó. O que eu quero? Eu quero encontrar uma certa função, que é um escalar, de tal forma que, se eu derivar com respeito a x, tem que dar isso. Isso tem que ser a f índice x. Se eu derivar com respeito a y, tem que dar isso. Isso aqui tem que ser a f índice y. E se eu derivar com respeito a z, tem que dar zero. Então, basicamente, eu estou dizendo que a função não depende de z. Aí você fala, tá bom, professor, como é que eu faço para achar essa função? Eu vou te mostrar de maneira rápida. Uma condição para que exista uma função dessas, se você parar para olhar aqui no meu esquema que eu acabei de fazer, é a seguinte. Isso daqui, se for um campo gradiente, isso daqui tem que ser uma f índice x. E essa parte tem que ser uma f índice y. Então, quando você derivar isso com respeito a y, derivando isso com respeito a y, você tem a f índice x, y. E quando você deriva isso com respeito a x, você tem a f, y, x. E claro, se a função f é bem comportada, é de classe C2, essas coisas têm que coincidir. Então, uma condição necessária para que isso seja um campo gradiente é a derivada disso em y tem que ser a derivada disso aqui em x. E de fato é, se você fizer as contas, você vai achar cada uma dessas derivadas 2yx sobre x2 mais y2 ao quadrado. É só você calcular, é bem simples. Você fala, tá, professor, você checou as funções, mas quem que é a sua f de x, y, z? Como é que eu faço para achar isso? Vou te mostrar rapidamente, vou fazer mais alguns comentários. Então, vem aqui, ó. Primeiro, eu sei que a minha f x de x, y, z, ela tem que dar exatamente x sobre... Esquece as constantes por enquanto, vamos calcular só aqui a parte da função. Ela tem que dar isso. Ora, o que eu faço para achar a minha f? A f de x, y, z tem que ser a integral com respeito a x disso daqui. Vai integrar a derivada com respeito a x, você vai integrar com respeito a x. Então, é a integral disso aqui com respeito a x, ó. dx. Simples assim. Fala, tá bom, professor, então vamos integrar. Essa integral aqui é do tipo u du. Então, conforme a gente já viu. Então, nesse caso, eu vou chamar u de x2 mais y2. Como eu estou integrando em x, o meu y está sendo considerado uma constante. U é x2 mais y2 e meio de du é justamente x dx, que é o que aparece aqui. Então, a minha f até agora, se eu for integrar, olha aqui, ó. Eu vou fazer então a integral 1 meio de du sobre u, que é exatamente 1 meio do log do módulo de u, que é isso aqui, certo? Eu não vou colocar o módulo porque não precisa. Mais uma constante de integração. Nota que essa constante de integração é uma constante com respeito à variável que você integrou, que é x. Então, essa constante pode depender de y. E o que você faz agora? Você deriva isso com respeito a y e iguala a outra parte que tem que ser sua derivada. Então, derivando isso com respeito a y, a f índice y, ela tem que ser as duas coisas. Por um lado, tem que ser a coordenada ali do campo. Por outro lado, tem que ser a derivada disso. Então, por outro lado, a derivada disso daqui é exatamente y sobre x2 mais y2 mais c' de y. Agora você está derivando com respeito a y. Então, comparando as duas coisas, dá para perceber, o c' é zero. Então, isso também é uma constante com respeito a y. Então, esse c aqui, de fato, é uma constante qualquer. Daí você tira, então, a conclusão, a sua f de x, y, z, ela é exatamente igual a 1 meio do log de x2 mais y2, mais uma constante que agora é constante com respeito a qualquer coisa. Então, uma função potencial é essa. E se você só quer achar uma função potencial para usar o teorema, claro que você pode adotar essa constante igual a zero, que já vai ser satisfeito.
E você cai no mesmo resultado que a gente caiu, ou seja, uma integral do tipo trabalho de f P' vai dar exatamente a f no meu P1, naquele caso, menos a f no meu P0. E a f no P1 é no meio do log disso tudo. Então, fazendo de qualquer um dos jeitos, a gente caiu no teorema fundamental das curvas. E isso é uma parte muito importante sobre o trabalho e sobre as forças conservativas em geral, tá? Tem várias forças conservativas. Força gravitacional, força elétrica. Eventualmente, a força magnética, dependendo de alguns detalhes, também pode ser conservativa. Mas, enfim, eu não vou ficar comentando mais muito. Eu queria realmente ressaltar o teorema. Então, espero que você possa calcular algumas integrais do tipo trabalho. A última coisa que eu quero te dizer é: uma caracterização de força conservativa é a seguinte: toda integral do tipo trabalho, em qualquer curva fechada, sempre vai dar zero. Pensa um pouco sobre isso. O ponto final e o ponto inicial coincidem. Então, sempre vai dar zero, por conta desse teorema. Tudo bem? Então, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.